boa noite, nossos queridos alunos, alunas, professores, comunidade acadêmica. Eu gostaria de cumprimentar e saudar a todos que estão presentes, certo? É com muita alegria que iniciamos a nossa jornada integrativa aqui dos cursos da Rede Unirv. Eu sou a professora Renata Lorena, coordenadora geral do curso de Direito da Rede Unirv, e desde já eu gostaria de agradecer a sua presença, a sua participação. E é nessa mesma oportunidade que eu estimo todas as boas-vindas para os nossos alunos, os nossos discentes, os nossos docentes e toda a comunidade acadêmica que faz parte e prestigia esse nosso momento. A partir da nossa jornada integrativa, nós temos a oportunidade, né, de ter contato e acesso não só a profissionais gabaritados, mas o contato com uma diversidade de temáticas. É essa oportunidade que possibilita que a nossa formação ela seja multidisciplinar e esteja também contribuindo ainda mais com a implementação de habilidades a partir das experiências e formação dos nossos convidados. Certo? Então, é com muita honra que nossa programação foi pensada de forma conjunta em um alto nível de palestrantes. Certo? Então, eu quero cumprimentar em especial os nossos alunos de Direito, alunos esses aqui de Salvador, Alagoinhas, Feira de Santana, Mossoró, Natal, certo? Eu acredito que se for falar de todos, vai ser uma infinidade, mas todos vocês que estão aí no Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Alagoas, Sergipe, Piauí, um forte abraço, sintam-se acolhidos também na nossa jornada integrativa, certo? Então, iniciando aqui a nossa jornada, eu gostaria de, desde já, chamar o nosso primeiro convidado, ele que faz parte do Ministério do Trabalho, o doutor André Magalhães Pessoa, né, procurador do Ministério do Trabalho, mestre em Direito pela Universidade Católica de Brasília, dono de um vasto currículo, vou deixar que ele se apresente um pouco melhor, porque é um currículo realmente bastante vasto, com a passagem em diversas carreiras do nosso universo jurídico, mas nós vamos tratar sobre um importante tema, já que o Ministério Público do Trabalho ele ganha uma importância na representação funcional dos trabalhadores, trazendo essa tutela do direito fundamental do trabalho, né? Então, é esse agasalho, o papel fundamental como defensor da sociedade, que vai atuar resguardando uma área tão importante com esse reforço dos argumentos que nós vamos observar dentro do plano dos direitos humanos. Então, não nos resta uma temática de tamanha importância que é buscar proteger os direitos fundamentais. Então, nós vamos tratar, a partir de então, com a temática da defesa coletiva de direitos trabalhistas e a proteção do trabalho, com o nosso convidado, doutor André Magalhães Pessoa. Deixa eu só ajustar aqui a nossa tela. Seja muito bem-vindo. Agora sim, nosso convidado de honra já está presente, por favor. Doutor André, pode cumprimentar a todos, eu oportunizo esse momento de fala. Olá, boa noite, professora Renata. Agradeço aqui inicialmente o convite e cumprimento aqui a todos e a todas que estão nos assistindo, né? Tanto aos alunos, professores e toda a comunidade acadêmica aqui que acompanha esse evento, né? A professora Renata aqui pediu que eu me apresentasse brevemente, acho que ela já fez a apresentação, né? Eu milito já há algum tempo na área trabalhista, já trabalhei no Tribunal Regional do Trabalho, na Bahia, já fui auditor fiscal do trabalho. Nos últimos anos, eu estive como procurador da Fazenda Nacional, trabalhei por cerca de 8 anos na Procuradoria da Fazenda Nacional, estive lotado em Brasília. Aí, desde 2014, estou no Ministério Público do Trabalho, como procurador do trabalho. Já passei por
pelo estado de Roraima, por Goiás, e atualmente estou aqui de volta à Bahia, né? Atuando aqui no sul da Bahia, Itabuna, Ilhéus e demais municípios que integram aqui o sul da Bahia, né? Aí acho que é o suficiente essa breve aqui apresentação, e atendendo aqui ao convite, à proposta temática, eu vim aqui abordar, né, o tema da defesa coletiva de direitos trabalhistas e a proteção do meio ambiente do trabalho. Quando a gente estuda direito do trabalho, sempre estamos muito focamos muito a nossa visão na atuação da defesa dos direitos individuais trabalhistas, né? Alguém que tem o direito, seus direitos inobservados, então buscam a justiça do trabalho para conseguir lograr êxito na cobrança de verbas salariais sonegadas, reconhecimento de vínculos de emprego, pagamento de FGTS, né? Mas a proteção dos direitos trabalhistas é muito mais ampla, né? Na realidade brasileira, normalmente o trabalhador só ajuiza a ação trabalhista quando não mais existe o vínculo laboral, né? E no tocante aqui ao espectro aqui temático da abordagem, quando diz respeito ao meio ambiente de trabalho, a segurança e saúde do trabalhador, né? No ambiente laboral, né? Como a ação trabalhista ela é geralmente ajuizada após o término do vínculo empregatício, o interesse defendido em juízo não é a correção das condições de trabalho, né, mas sim a cessação, a reparação, a compensação pelos danos materiais e morais sofridos, né, por meio de indenização ou pagamento de verbas sonegadas, né. A cobrança de verbas salariais não pagas, valores devidos a título de FGTS não recolhidas nas datas certas, verbas rescisórias, reconhecimento de vínculo de emprego, dentre outros, né? E, nesse contexto, né, a preservação do meio ambiente do trabalho para os trabalhadores presentes e futuros acaba não sendo tão efetiva, né, nessa esfera de atuação individual de acesso ao judiciário, né? Na sociedade atual em que vivemos, né, que é muito complexa, sujeita a riscos das mais variadas ordens, tem crescido a necessidade de solução desses problemas vivenciados pela sociedade de forma coletiva, a fim de propiciar a mudança na realidade social, né, que geralmente não é alcançada singularmente, né, individualmente, né, por meio de atuação dos interessados quando na defesa dos seus interesses individuais. Aí, nesse ponto, assim, até salienta Ronaldo Lima dos Santos, né, que tem se visto um processo de categorização de novos sujeitos de direito na seara dos direitos sociais, né, com reconhecimento não apenas dos indivíduos em si, né, mas de grupos ou categorias de pessoas que são identificadas por características ou aspectos da vida em comum, né? É a defesa do direito das crianças, dos adolescentes, das pessoas com deficiência, dos idosos, né? Ou seja, é uma classificação de grupos de indivíduos que se encontram em situações similares e que têm na proteção pela via coletiva, né, a proteção mais eficaz dos seus interesses, né? Então, embora o desenvolvimento e a consagração dos interesses coletivos ou meta-individuais, né, seja um fenômeno muito visível nas mais diversas áreas, né, seja no mundo do consumo, em que cada um de nós, né, somos afetados, né, como consumidor que somos, né, no meio ambiente em geral, nas lesões, nas macro-lesões ao meio ambiente, né, na preservação dos direitos das minorias, né, mas, em relação ao escopo aqui dessa apresentação, vamos nos focar especificamente na esfera trabalhista. As ações coletivas, ela, como o próprio nome diz, né, ela só comporta manejo no caso do conflito caracterizar-se como coletivo, ou seja, quando a titularidade ela
extrapola a esfera individual, né, juridicamente protegida, né, dos cidadãos, né, alcançando uma coletividade de pessoas, quer determinada ou indeterminada. Né? Utilizamos por empréstimo, até por previsão na própria Lei de Ação Civil Pública, os conceitos do Código de Defesa do Consumidor, né? Para, ainda que na esfera trabalhista, para qualquer lesão coletiva, né? Nós utilizamos os conceitos do Código de Defesa do Consumidor, que integra o microsistema, né? de proteção coletiva, né? De acesso à jurisdição coletiva, né? Que divide os interesses em interesses difusos, coletivos e individuais homogêneos. Né? Então, os interesses difusos são aqueles de natureza indivisível, que são dos quais são titulares pessoas determinadas ou indeterminadas, assim, muito característico pela defesa dos interesses sociais, né? Quando se afeta, por exemplo, o meio ambiente como um todo, né? Quem são os afetados? Somos todos nós, é toda a sociedade, né? Então, não tem como você fazer a divisão dos direitos para cada pessoa. A sociedade como um todo, ela é afetada, né? Já os interesses coletivos, em sentido estrito, né? Eles dizem respeito a um grupo. Pode ser, por exemplo, uma classe de pessoas, uma categoria, né? Um grupo de trabalhadores de uma empresa, e os interesses individuais homogêneos, que são aqueles decorrentes de interesses comuns. Por exemplo, quando no mesmo ambiente de trabalho nós temos toda uma classe de trabalhadores que, embora laborem em condições insalubres, não recebem adicional de insalubridade, né, são direitos individuais homogêneos. Por quê? Porque, embora seja uma conduta única da empresa ao sonegar, né, o pagamento dos direitos desses trabalhadores, cada um poderia individualmente, né, ir pleitear o pagamento desse adicional, né, que foi sonegado. Né? Aí, para fim de exemplificação, dentre outros tantos casos, podemos trazer aqui a situação de uma empresa que não cumpre normas ambientais. Então, diz respeito a direitos difusos, uma ação civil pública ajuizada para obrigar a empresa a adequar sua conduta às normas ambientais, preservando a saúde tanto dos atuais como os futuros trabalhadores. Repare que, nesse caso, a gente não tem como fazer uma divisibilidade desse direito. Né? Quem é que vai ser, quem serão os beneficiados com a proteção, né, desse meio ambiente de trabalho? São os atuais e os futuros trabalhadores, que sequer podemos ainda identificar, né? Além dos efeitos ambientais extramuros da empresa, né? Como, por exemplo, a empresa que polui o meio ambiente, né? Assim, os efeitos ambientais elas vão extrapolar os muros daquela empresa, né? Não afetará apenas os trabalhadores, mas a sociedade que vive ao redor daquela empresa. Por sua vez, versará sobre interesses coletivos a ação se o pedido for de eliminação ou diminuição dos riscos no tocante exclusivamente àqueles trabalhadores. Por exemplo, quem trabalha na construção civil, se não tem a proteção nas periferias da edificação, né? Se não tem guarda-corpo, aí há um risco de queda daqueles trabalhadores que laboram naquela construção. Né? Então, no momento em que se exige a construção de guarda-corpo, estamos protegendo aquela coletividade. Né? E, por fim, tem os direitos individuais homogêneos, que diz respeito àqueles direitos daquela coletividade, mas que poderia ser individualmente cobrado por cada trabalhador. A exigência, por exemplo, do pagamento do adicional de insalubridade aos trabalhadores em atividade na empresa. Temos também podemos verificar, né, esse enfoque, né,
em relação a outros tantos temas na seara trabalhista, como, por exemplo, trabalho escravo em condições análogas à escravidão, ao dano difuso que afeta a sociedade como um todo, diante da frontal violação da Constituição e da legislação infraconstitucional, associando a repulsa social causada por essa prática odiosa, né? Ao dano coletivo, que diz respeito ao dano causado àquele grupo de trabalhadores submetido à escravidão, e há, por fim, a lesão decorrente da origem comum dos direitos individuais homogêneos desses trabalhadores, pois cada trabalhador resgatado de uma situação de trabalho escravo, ele vai ter direito a verbas salariais que foram sonegadas, a assinatura da carteira de trabalho, as indenizações devidas individualmente a cada um. Aí, e nesse contexto, o descumprimento das normas de proteção do trabalho é infelizmente constante nas relações trabalhistas, impulsionando o ajuizamento de inúmeras ações na Justiça do Trabalho e autuações da fiscalização do trabalho. Contudo, o temor do desemprego, que é uma realidade crescente e persistente no Brasil, né, permite a conclusão constatada no cotidiano da Justiça do Trabalho que normalmente uma pessoa só ajuização trabalhista quando não mais existe vínculo laboral. E se ela vai fazer isso, ela vai defender o quê? Geralmente os seus direitos violados, não guarnecendo o meio ambiente do trabalho daquela empresa como um todo. Para isso, para essa finalidade de guarnecer o meio ambiente como um todo, nós temos a atuação pela via de acesso à jurisdição coletiva, que se dá por meio de ações civis públicas ou ações civis coletivas, que no caso da esfera trabalhista, né, ocorre por meio de atuação primordialmente do Ministério Público do Trabalho e também dos sindicatos, né, que, tanto por previsão legal como constitucional, também tem a incumbência de proteção dos direitos individuais e coletivos da categoria que representa. Pois bem, então, dentro desse contexto, a gente cabe aqui chamar atenção não apenas para a atuação do Ministério Público do Trabalho nessa defesa, mas também dos sindicatos que têm manuseado instrumentos judiciais com frequência em relação a questões com reflexos pecuniários para os trabalhadores e também para pleitear a abstenção do trabalho em domingos e feriados. Essas são causas bem comuns de atuação dos sindicatos em ações civis coletivas para a proteção dos direitos dos trabalhadores que representam, né? E, no caso específico do momento delicado que estamos vivendo, de restrições sanitárias decorrentes da pandemia de Covid-19, também tem se visto com frequência ações para o resguardo da saúde dos trabalhadores nesse contexto de pandemia, em especial pelos sindicatos representativos de profissionais de saúde. Mas as ações coletivas também são relevantes para tratar de outras questões ambientais laborais de modo geral, discriminação e assédio moral e sexual no ambiente de trabalho, fraudes nas relações de trabalho, dentre outros temas que dizem respeito a interesses coletivos dos trabalhadores. Aqui, nesse contexto, a guisa aqui de ilustração, né, vamos trabalhar com uma situação relevante do meio ambiente do trabalho, para uma breve reflexão acerca da importância da preservação da segurança e saúde do trabalhador e da garantia de um meio ambiente do trabalho. Para a implantação do meio ambiente de trabalho decente e sadio, tem que se ter em mente, né, que o objetivo não é um objetivo que apenas uma parte ganha, o trabalhador. Na verdade, todos ganham, né? É uma questão de cidadania. Ganha o trabalhador com o resguardo de sua integridade física, melhoria e qualidade de vida e respeito à sua dignidade. E ganha também o empregador pelo aumento de produtividade, redução do absenteísmo, da falta em razão de acidentes ou adoecimentos no trabalho.
e além de ser, para o empregador, uma forma de se resguardar quanto à responsabilização civil, penal e administrativa por acidente de trabalho. Né? E, por fim, também ganha o Estado, o governo, né, pela redução de custos sociais, redução do pagamento de benefícios previdenciários, porque a implantação de medidas de segurança e saúde no trabalho reduz o adoecimento, os acidentes de trabalho e, por consequência, também os auxílios doença, né? E aposentadorias por invalidez. Nesse contexto, nós temos diversas normas que resguardam a saúde do trabalhador, desde a Constituição da República, que assegura os valores sociais do trabalho e a dignidade da pessoa humana, e prevê especificamente como direito dos trabalhadores a redução dos riscos inerentes ao trabalho por meio de normas de segurança, saúde e higiene no trabalho. E para e passo aí a Constituição, nós temos outras tantas normas, algumas de cunho internacional, ratificadas pelo Brasil, diversas convenções da OIT, a exemplo aí a Convenção 155, 148, 139. Então, não falta fundamentação jurídica para proteger a segurança e a saúde do trabalhador, o seu direito ao meio ambiente de trabalho seguro, né? E ainda temos a legislação infraconstitucional, a previsão específica no artigo 200 da CLT, e que faz remissão às normas regulamentadoras as normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho, né, que disciplinam diversas situações de risco e profissões onde o resguardo e a atuação profissional, onde o resguardo do meio ambiente de trabalho é fundamental. Né? Nós temos previsões, normas regulamentadoras que tratam de equipamento de proteção individual, do programa de controle médico de saúde ocupacional, do programa de gestão de riscos, máquinas e equipamentos, atividades e operações insalubres e perigosas, ergonomia, meio ambiente de trabalho na Constituição Civil, segurança e saúde no trabalho, no trabalho rural. É uma vasta gama aí para aqueles que querem atuar, né, desejam, né, e encontrar um campo fértil de atuação, né, para a promoção de saúde do trabalhador, né, essa área de meio ambiente do trabalho. Né? E certamente a gente não conseguiria esgotar aqui, né, em uma breve apresentação, que o objetivo aqui é apenas instar, né, a todos e a todas a conhecer, né, essa temática de atuação na esfera trabalhista, né, e, se interessando, buscar o aprofundamento em uma área que certamente vai dar uma gama de atuação, né, profissional muito ampla. E, nesse ponto, uma questão básica, né, para quem lida com o meio ambiente de trabalho, é entender, né, como funciona, né, o controle de riscos no meio ambiente de trabalho. Quando se fala em segurança e saúde do trabalho, a primeira coisa que geralmente vem à mente é equipamento de proteção individual. Né? Fornecer o equipamento de proteção individual, né, a empresa está desincumbida de outras obrigações, né? Lê de engano. Os equipamentos de proteção individual são assim são figuras que funcionam, podemos dizer, como coadjuvantes, né? E às vezes até no banco de reservas, quando não existem outras medidas mais eficazes, né? Em sede de segurança no trabalho, nós temos uma hierarquia do controle de riscos, né? Conforme disposto no artigo 166 da CLT, a empresa ela é obrigada a fornecer aos empregados gratuitamente equipamentos de proteção individual adequado ao risco, ok? Sempre que as medidas de ordem geral não ofereçam completa proteção contra os riscos de acidentes e danos à saúde dos empregados, né? Verifica-se, então, aqui a preferência
do legislador pelas medidas administrativas e de engenharia, sendo o fornecimento de EPIs uma medida complementar ou subsidiária, e não a principal. Né? Em situação em que resta comprovado pelo empregador a inviabilidade técnica da adoção de medidas de proteção coletiva, ou então quando essas não são suficientes, né? Ou ainda estiverem em fase de estudo, planejamento ou implantação, é que poderão ser adotadas outras medidas, né? Sempre observando a seguinte hierarquia. Né? Primeiro, medidas de caráter administrativo ou de organização de trabalho, e segundo, apenas não havendo as medidas, ou não sendo suficiente para a eliminação do risco, as medidas de caráter administrativo ou de organização do trabalho, é que partimos para a utilização de equipamentos de proteção individual. Né? Então, nesse contexto, deve-se inicialmente identificar os riscos e ter um programa de controle dos riscos identificados. Né? Deve-se ter um programa de gerenciamento de risco ocupacional, com previsão dos riscos inerentes à exposição ocupacional, inclusive fazendo parte do programa de controle médico de saúde ocupacional do trabalhador, né? Porque quando lidamos com o meio ambiente do trabalho, né, nós estamos lidando não apenas com algo estático, mas com um processo dinâmico em que você tem que acompanhar, né, as medidas para gerenciamento dos riscos ocupacionais, bem como monitorar também a saúde dos trabalhadores. Né? Então, o objetivo é, primeiro, eliminar o risco mediante medidas administrativas e de engenharia. E aí, como é que poderíamos trazer aqui alguns exemplos, né, de busca da eliminação desse risco? Né? Eliminar o uso de um produto nocivo que pode ser substituído por um produto menos agressivo. Por exemplo, temos na lista nacional de agentes cancerígenos diversos agentes extremamente nocivos e, quando expostos por longo período, pode levar a grave comprometimento da saúde dos trabalhadores, inclusive ao câncer. Aí, se existe outro produto menos nocivo e que possa ser substituído, por óbvio, deve-se adotar como medida primordial, né, a substituição desse produto, que é nocivo, por outro menos agressivo. O outro exemplo de eliminação de risco é a substituição de uma máquina que gera muito ruído por uma máquina que tem uma tecnologia menor, né, e que, portanto, ofereça menos riscos ao trabalhador. Numa área de construção civil, se você tem uma área que há risco de queda de objetos, né, uma medida eficiente para eliminar o risco é simplesmente proibir o acesso a essas áreas de risco. Né? Então, por que vai se falar em deixar circular com utilização de EPI se você simplesmente pode proibir o acesso às áreas de risco? Né? Aliás, assim, até na construção civil tem algumas situações assim, bem interessantes, né? De repente a gente chega e tem trabalhadores trabalhando com trabalho em altura, sem equipamentos de proteção coletiva devidamente instalados, né? Trabalhando sem guarda-corpo, sem ancoragem, sem linha de vida. Então, qualquer distração poderia levar o trabalhador, né, a uma queda com possível resultado fatal. Né? E aí, de repente, alguém diz, não, doutor, aqui todo mundo usa EPI, todo mundo está utilizando máscara, todo mundo está utilizando capacete. Imagina o trabalhador que está lá no 6º, no 7º andar, né? De que adianta ele está utilizando capacete se numa queda, né? O resultado, obviamente, vai ser fatal, porque a finalidade do capacete é proteger contra queda de pequenos materiais. Né? Então, a gente tem que ter noção assim, que o EPI é como se fosse a última medida, né? E a menos importante, porque o mais importante é
inicialmente, é a eliminação do risco, né? E quando não é possível eliminar o risco, aí sim, a gente vai utilizar a redução do risco mediante medidas administrativas e de engenharia, primordialmente. Ou seja, se tem um trabalho, uma exposição que leva a algum resultado nocivo, exposição a benzeno, exposição a alguma substância com um alto grau de toxicidade, né? Uma forma de reduzir o risco é, por exemplo, diminuir o tempo de exposição do trabalhador ao risco, né? Restringir o tempo ao mínimo necessário, se trabalha em situações que pode ocasionar riscos ergonômicos, né? Pode-se optar, por exemplo, para não sobrecarregar determinado grupo de trabalhadores, trabalhar com rodízios, pode-se reduzir a quantidade de máquinas em um mesmo setor se o problema, né, ambiental da exposição ocupacional é o ruído. Em relação a produtos químicos, pode-se buscar, né, diluir uma quantidade maior de água, produtos químicos nocivos, para tornar o produto menos corrosivo. Na indústria, a instalação de exaustores, grades de proteção, enclausuramento de áreas de risco de máquinas, treinamentos, placas de advertência, né? Isso tudo são formas de redução do risco, né? Então, a gente parte primeiro da busca para a eliminação do risco. Não sendo possível, deve-se, dentro dessas medidas de gerenciamento de risco, buscar a redução do risco, né? E, como medida complementar, né? Ou seja, depois de adotadas medidas administrativas e de organização do trabalho, incluindo a implementação de equipamentos de proteção coletiva, quando não é possível, enfim, a eliminação completa do risco, ou reduzi-la a níveis aceitáveis, aí sim tem-se a utilização de equipamento de proteção individual, né, que deve ter sempre um caráter complementar. Então, aqui, nesse contexto aqui exemplificativo, a gente pode citar alguns exemplos de equipamentos de proteção coletiva, até para tirar um pouco da cabeça essa ideia de que proteção no meio ambiente laboral está sempre associada à EPI, né? Além das medidas de gestão administrativa, a gente tem inúmeros, podemos citar aqui equipamentos de proteção coletiva que também devem ser enxergados como prioridade antes de se trabalhar em relação à proteção individual, né? São exemplos de equipamento de proteção coletiva, aqueles que são utilizados para proteção de segurança, quando um grupo de trabalhadores realiza certa tarefa ou atividade. Exemplo, redes de proteção, sinalizações de segurança, extintores de incêndio, exaustores, chuveiros de segurança, né? Cabine de segurança biológica em trabalhadores que são expostos à radiação ionizante, e que, como, por exemplo, profissionais que trabalham com raio-x, profissionais de saúde, né? Técnicos, profissionais de saúde que trabalham com radiação ionizante, inclusive é uma exposição que é tão prejudicial à saúde que a própria legislação prevê como hipótese para aposentadoria especial daqueles que trabalham em contato permanente com substâncias com exposição à radiação ionizante, né? E pode-se, inclusive, levar a uma aposentadoria mais prematura. O regulamento da Previdência Social prevê a possibilidade de diversas atividades, dentre elas a exposição a radiações ionizantes, dos profissionais de saúde que trabalham com raio-x, né? A aposentadoria com 25 anos de serviço. Então, quando falamos em meio ambiente de trabalho, temos várias situações de risco que podem ser identificadas. E só como medida complementar, né, é que deve-se pensar em utilização de equipamentos de proteção individual, como protetores auriculares, botas, luvas, capacete de segurança, óculos de segurança,
máscara de proteção, enfim, né? Então, dentro desse contexto, de proteção do meio ambiente do trabalho, a atuação para o resguardo de direitos coletivos é fundamental, porque se estamos diante de uma empresa que, por exemplo, né, inobserva medidas básicas de segurança na saúde dos trabalhadores, né, dificilmente, numa ação individual, o trabalhador vai buscar lá a regularização do ambiente de trabalho. Né? Geralmente ele vai agir ação, se o fizer, depois de terminado o vínculo empregatício, e ele vai buscar pagamento de verbas rescisórias, pagamento de adicional de insalubridade, que eventualmente tenha sido suprimido, mas não vai atacar o problema na raiz, né? Que é a promoção do meio ambiente de trabalho sadio, né? Naquele meio ambiente de trabalho, né? E para esse fim, aí nós temos a grande relevância da atuação pela via de acesso coletivo à jurisdição para a promoção do meio ambiente de trabalho. Né? Temos, nesse ponto, né, a relevantíssima atuação na esfera trabalhista, tanto do Ministério Público, do Trabalho, como dos sindicatos, para trabalhar nesse vácuo que é deixado pelas ações individuais, né, que geralmente não buscam atacar a violação genérica, né, ao meio ambiente do trabalho e à segurança e à saúde do trabalho, sob o ponto de vista coletivo. Né? Então, eram essas as observações assim que eu achei oportuno trazer aqui, apenas para suscitar, instar, né, a todos aí o crescimento a essa esfera de atuação, não apenas a esfera de atuação individual dos direitos trabalhistas, mas também a esfera de atuação dos direitos coletivos do trabalho, em especial no tocante ao meio ambiente do trabalho e à promoção da segurança e saúde do trabalhador. Agradeço aí, professora Renata, aí a oportunidade e coloco também à disposição aí para eventuais dúvidas e, e temática e decorrente da exposição que aí quem estiver assistindo, né, entender oportuno, tá bom? Muito obrigado. Eu agradeço imensamente a oportunidade, sem sombras de dúvidas, trabalhar sobre critérios de direito do trabalho, em peculiar a questão do meio ambiente do trabalho, nos demandaria aqui um aprofundamento que o tempo acaba sendo o nosso limitador. Mas trabalhar essa questão do direito, inclusive em oportunidades, quando falo sobre a questão dos tipos, né, as classificações de meio ambiente na disciplina de direito ambiental, eu sempre destaco e enfatizo para os nossos acadêmicos que falar de meio ambiente não é só falar do direito do meio ambiente natural, aquele que a gente, por hábito e por costume, associa às proteções fundamentais da nossa Constituição e trazer essa temática é compreender que violações como insalubridade, violações como um ambiente que seja propício a risco ao trabalhador, à sua integridade psíquica, física ou moral, ela compromete, diante dessa fragilidade do direito ao meio ambiente sadio e adequado, ele compromete a própria dignidade. Então, como nós estamos vivenciando uma fase de várias influências no setor social, cultural, jurídico, econômico, no direito do trabalho nós estamos vivenciando também alguns paradigmas iniciais que têm essa forte influência do desemprego. E aí, por conta disso, muito tem a se promover em relação à proteção do trabalho humano, né? A questão da subordinação acaba sendo vinculada a algumas fragilidades por conta
da dinâmica mesmo de oferta de mão de obra no mercado. Então, é importante a gente trazer essa discussão para que os avanços diante dessa influência, né, diante dessa vivência de transição que nós estamos passando, não comprometa a dignidade humana, que não acabe trazendo um comprometimento também do direito à vida, né, e todos os fatores que foram marcos e mártires que proporciona aos trabalhadores. Certo? Então, eu agradeço aqui imensamente a contribuição e gostaria de pedir para esse início de semestre que deixasse uma mensagem para os nossos alunos como incentivo, né, diante do semestre que inicia. Eu desejo aí a todos, assim, agora que estamos num período aí de retomada, após tanto tempo aí de limitações, né, às atividades acadêmicas, penso que seja um momento aí importante porque a gente começa a sentir, em alguns aspectos, né, o retorno à normalidade e que se espelha também na atividade acadêmica. Embora ainda tenhamos um caminho aí de incertezas pela frente, né, estamos chegando numa fase em que já vemos um caminho mais claro com vacinação, com redução de casos de mortalidade em razão da Covid. E isso abre um espectro de renovação aí da esperança, tanto para as atividades acadêmicas, para o nosso cotidiano, né? Aí, nesse contexto aí, eu desejo a todos um excelente ano de 2022, com com atenção especial aí também para a nossa matéria aqui, que a gente trouxe aqui a lista aqui, porque o direito do trabalho acaba tendo uma visão mais restrita ao direito apenas que tutela os direitos individuais, o direito a recebimento de salário, FGTS, ter carteira assinada, e quando se tem um espectro muito mais amplo de exploração. Os alunos aí, quando alcançarem aí a atividade profissional, forem exercer a advocacia, ou trabalhar no serviço público, eles vão lidar direta e indiretamente aqui com temas muito relevantes de atuação do meio ambiente do trabalho, e às vezes o foco dado não é um foco assim direcionado apenas à individualização dos efeitos danosos da exposição nociva no meio ambiente de trabalho, né? Por exemplo, quando se chega a um advogado, né? Uma situação em que um trabalhador alega que trabalha na mineração, por exemplo, subterrânea, cujas atividades são exercidas na frente de produção com riscos físicos, químicos e biológicos que instam a uma aposentadoria especial de 20 anos ou até de 15 anos, né? Então, o que conseguimos ter em mira é que é um benefício para o trabalhador, quando, na verdade, devemos ver o que está nas entrelinhas, o que está por trás disso. Se é concedido tamanho benefício para quem tem uma exposição dessa natureza, né, isso significa que ela provavelmente, a pessoa que foi exposta que teve essa exposição ocupacional, ela provavelmente terá uma vida mais curta, provavelmente ela adoecerá, e como compensação, a legislação confere um sistema de aposentadoria especial. Então, isso não se busca alcançar, né, o enfrentamento do cerne da questão, que realmente seria necessário o trabalhador estar submetido a esse tipo de exposição? Será que uma aposentadoria precoce vai remunerar, entre aspas, né,
a saúde que lhe foi suprimida, né? Então, eu insto aí a gente buscar aí, sair um pouco da caixinha, e para cada tema, tanto o direito do trabalho como em outros tantos ramos do direito, né, a gente possa enxergar outros aspectos, nem sempre tão triviais, né, para que no futuro, no exercício profissional, né, como profissional, possamos fazer a diferença para mudar, né, a realidade social. Sem dúvidas, eu agradeço mais uma vez a oportunidade de estar compartilhando um tema de tamanha importância com toda a nossa comunidade acadêmica e levantando esses questionamentos, porque os nossos acadêmicos, eu costumo dizer, e aproveito para reiterar, são operadores do direito, e é na academia que precisamos suscitar esses questionamentos. Então, aproveitem aí já as indicações, começa a pesquisar, aproveite, se debrucem pela temática, vamos desenvolver artigos científicos, vamos promover o debate em nossa comunidade acadêmica para poder contribuirmos da forma como é necessária, né, para o esclarecimento e eventual transformação do nosso cenário da nossa sociedade. Mais uma vez, doutor André, obrigada. E eu peço a todos que confiram a nossa programação, porque a jornada integrativa está apenas iniciando. Até a próxima!